Nós fazemos parte do grupo que realmente está disposto a seguir Jesus? Somos de dentro de casa ou estamos fora e nos negamos a entrar nessa intimidade deste modo de viver de Jesus? Este é o grande desafio da nossa vida. O Evangelho de hoje nos fala disso através de uma mistura de várias cenas, onde nós, ora, encontramos aqueles que se colocam fora deste âmbito da convivência com o Senhor mais íntima, e, por outro lado, aqueles que querem realmente ouvir, escutar, estar com o Senhor. E um segundo conflito que aparece aí é quando se fala de família. O que vale, na verdade? São os laços de sangue? Ou, muitas vezes, nós vamos perceber que a nossa família é muito mais ampla e muitas outras pessoas fazem parte da nossa família. Vamos ouvir então essas cenas e vamos refletir sobre elas um pouquinho. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. Assim fala o evangelista Marcos, capítulo 3. Os versículos que vamos ler estão do número 20 até o número 35. De novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. É muito bonito esse começo do Evangelho porque mostra esse grande apreço, esse grande carinho, esse grande interesse das pessoas de estar com o Senhor. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Diziam que ele estava fora de si. Por um lado, as multidões, o povo simples, está feliz de estar ali com Jesus. Para os seus parentes, dizem que ele está fora de si, está louco. E por que será que eles pensam assim? Porque Jesus vive de um modo diferente. Jesus testemunha atitudes que a maioria das pessoas não quer viver, não quer aplicar à sua própria vida. E hoje, também, como no tempo de Jesus, quando a gente começa a fazer coisas diferentes, dizem que nós somos loucos. O Papa Francisco, quantas vezes já disseram esse Papa é louco? Por quê? Porque ele age de forma diferente, ele age conforme o Evangelho. E muitas vezes isso incomoda as pessoas. Pois bem, a família de Jesus vai para lá e querem levá-lo embora, dizendo que ele está fora de si. Entra em cena agora os mestres da lei, que, como nós sabemos, também não aceitavam aquele modo de Jesus se apresentar. Tinham vindo de Jerusalém e diziam que ele estava possuído por Beelzebu e o que ele fazia era comandado pelo príncipe dos demônios. Então Jesus o chama, confronta e diz: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Jesus conta ainda uma segunda parábola. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Portanto, aqui o Senhor está dizendo, se o bem está sendo feito pelo espírito mau, como é possível que o espírito mau faça o bem?
que é um critério de discernimento muito importante. Quando nós vemos que alguém está fazendo bem, não devemos julgar e dizer, não, essa pessoa está fora de si, não, essa pessoa está agindo errado, ela está fazendo bem, então é de Deus. Em seguida aparece uma questão que muita gente estranha, é o chamado pecado contra o Espírito Santo. Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. O que significa esse pecado contra o Espírito Santo? É quando nós afirmamos que alguém que está sendo movido pelo Espírito de Deus não está fazendo isso por Deus. É não reconhecer a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas. E quem não se abre a essa ação do Espírito Santo, não é que Deus não o perdoe e que já está condenado. A própria pessoa, ela já está se auto-excluindo, porque ela não acredita, não se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. E se não é assim, não tem como. É isso que significa esse pecado contra o Espírito Santo. Portanto, temos que estar muito atentos antes de julgar as pessoas, de julgar suas atitudes e de dizer, essa pessoa está agindo assim, por tal modo, por tal motivo. Vamos primeiro ver se não é o Espírito de Deus que está agindo na vida daquela pessoa. O Espírito de Deus é aquele que conduz a comunhão, a unidade, a verdade, que nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, a sermos compassivos. São os frutos do Espírito que nós conhecemos. E por fim o Evangelho termina voltando em cena a família de Jesus. Chegaram então sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. É significativo, eles não entram, eles ficam do lado de fora e mandam que Jesus saia. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus então responde, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Essa palavra é muito importante, muito forte e mostra o que significa pertencer à família. Significa cumprir a vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer para podermos entrar, estar na casa junto com Jesus, participar da sua vida e da sua missão. Vamos pedir então ao Senhor que nos dê essa abertura de coração, essa capacidade de discernir e de jamais nos opormos à ação do Espírito Santo de Deus. Mas que possamos, ao contrário, colaborar, abrir-nos, deixar-nos conduzir por Ele. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.